Mas temos que falar também. Temos que falar, por exemplo, do caso das joias sauditas. Não só sauditas, mas, enfim, dos presentes recebidos pelo Estado, enquanto o ex-presidente Bolsonaro era presidente. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, está em uma fase conhecida como pré-delação. Nesta quinta-feira, o ex-braço direito de Jair Bolsonaro prestou um novo depoimento à Polícia Federal, que durou mais de 9 horas. Lembrando que o ex-presidente e a primeira-dama ficaram em silêncio. Espera-se que Cid possa revelar mais do que o caso das joias sauditas, além do próprio fluxo financeiro de Bolsonaro. A partir daí, pode-se abrir uma nova linha de investigação que ainda não foi revelada. Mais uma, né? Porque são várias. Se a gente for lembrar, o Mauro Cid, ele está preso por conta daquela primeira não, mas de uma das operações que rolou por conta da carteira de vacinação que foi modificada dele, do presidente, da primeira-dama, do ex, né? E aí, a partir do celular dele, foi-se descobrir a história das joias. Tem muita investigação que avançou em relação aos atos golpistas. E aí são várias linhas de investigação que tem ali, que não ligam diretamente, né? Assim, não tem uma prova explícita contra o ex-presidente Bolsonaro, mas que são indícios fortíssimos, né? E o Mauro Cid era a sombra do ex-presidente. E aí, quando a gente vê situações como essa, né, por exemplo, de um ex-presidente que tem ali 1000 investigações chegando muito próximas a ele, que a gente pode, assim, né? Vocês estão falando muito de eficiência do Estado tal, e tendo essa visão. E aí eu fico pensando assim, mas o que as pessoas, né, a população no geral, tem que ter na cabeça? O que elas veem quando elas veem esse tipo de notícia, sabe? Assim, veiculado ao cara que é o presidente do Brasil, que era o presidente do Brasil. Enfim, mas também teve outros casos, né? Não só do ex-presidente Bolsonaro. Sim. A primeira coisa é como que a política interfere também no processos, né, na parte judicial. Então, faz sentido, né, que você tenha uma investigação que seja também muito aberta e transparente, porque, de certa forma, a opinião pública acaba tendo uma pressão ali sobre, às vezes, agentes públicos, né? A gente já viu ex-presidente da República e presidentes da República sendo punidos gravemente, né? Collor aconteceu com ele, do impeachment, assim como com a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, que foi preso, e assim, as investigações do Bolsonaro também, elas podem avançar, e eu acho que elas vão depender muito também do jogo da opinião pública, porque os agentes públicos também, num nível desse, né, vão precisar ter um certo apoio para que a população entenda, né, o que está acontecendo, né? Eu acho que uma das coisas, por exemplo, que prejudicou talvez o impeachment da ex-presidente Dilma foi que muitas pessoas não estavam entendendo muito bem. Eles não gostavam dela por vários motivos, né? Talvez principalmente por motivos que não eram relacionados diretamente ao crime de responsabilidade que eles, o Senado os políticos, ou não, a população? A população de uma forma geral, né? Eu acho que agora também acaba sendo Tinha um problema de economia, que acho que é que pega, eu acho né? que as pessoas culpavam mais a Dilma pela crise econômica, que é relacionada certamente à contabilidade criativa, mais do que os atos exatamente. Eu acho que agora também acaba sendo um pouco de concurso de popularidade, né? Ou seja, o quanto que as pessoas vão julgar isso e falar, cara, não é possível que um presidente da República estava vendendo joia na OLX, assim, né? Que ele recebeu de uma autoridade saudita. E eu acho que isso daí também pesa para você interpretar também qual era a norma que estava sendo quebrada com relação a recebimento de brindes e presentes de uma autoridade, de um chefe de Estado. Não, e aí você olha e fala assim, gente, mas qual que é o nosso tamanho, né? Porque a gente que elegeu, né? E aí você olha, não, o nosso tamanho é a pessoa que supostamente recebeu presentes de Estado e tenta ali pegar esse dinheiro, esses presentes e vende nos Estados Unidos com um avião oficial, num leilão. Tem até, as joias têm até vídeo, né? Porque foram expostas no leilão e tal. Assim, é decepcionante, né? Você imaginar isso, assim, não condenando ninguém. Tem amadorismo, Bárbara. Olha o amadorismo aí. Eu acho que tem bastante amadorismo. Eu gosto muito de pensar por outro perfil, tá? Outro leque. Quando eu ouço esse assunto, eu gosto de pensar assim, o quanto as instituições brasileiras estão amadurecendo, quanto as instituições brasileiras podem abrir investigações para analisar qualquer tipo de documentação ou, se necessário, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário de ex-presidentes. Isso traz, na verdade, na questão de democracia, um entendimento de maturidade. Isso é uma coisa importante, do tipo, eu tenho órgãos que podem
conseguem fazer essa investigação de forma independente e autônoma. Isso chegamos ao que qualidade. chegamos porque os órgãos, as instituições funcionam. Então, existem pilares que são muito importantes. Controle, combate à corrupção, linha militar, existem finanças, existem ministérios, existem postos, existem cargos que eles trazem, a gente fala que são os grandes guardiões ali da federação. Que é o quê? Você conseguir ter confiança que aquelas ações serão realizadas. Quando a gente comentou da questão do servidor... por exemplo, se for olhar a Receita, que não aceitou, né? Que o presente passasse sem passar pela Receita. Isso é um empoderamento muito grande. Isso é, de fato, um programa de integridade. Quando a gente fala de programa de integridade, esse é um momento importante, onde você pode dizer não a um presidente. Isso te traz uma segurança de estar num cargo público, por exemplo, ou de estar cumprindo um contrato público, ou qualquer mesmo, ação né? pública. Esqueci o nome dele. O cara sendo assim, pressionado, e-mail, né? Vários dias. Isso é uma maturidade institucional muito grande. As pessoas ainda têm uma certa demonização da gestão pública na questão política. Eu não sou a favor disso. Eu acho que não tem que ter demonização. Eu acho que a parte política e a parte de gestão, as duas são importantes e as duas têm muito a contribuir. E esse jogo de poder, ele é necessário, inclusive, para poder ter uma oxigenação entre políticas escolhidas em um ciclo e políticas escolhidas em um outro ciclo, que isso faz bem até a população. Então, a gente tinha um tipo de perfil antes, né, do governo Bolsonaro, que você tinha políticas que você tinha um enfoque específico, e no governo do Bolsonaro se teve outras políticas que foram eleitas para ter mais, por exemplo, orçamento ou execução realizada. Então, essa oxigenação, ela faz parte da democracia. A gente está na quarta etapa da democracia, não sei se vai concordar ou não, a gente está na quarta etapa da maturidade da democracia, que é a democracia onde a gente fica cada vez mais... São quantas etapas, hein? São 4. São 4. Cada vez mais autorrepresentativa, que é a democracia em rede. Quando a gente fala de rede, a gente fala rede social, rede governamental, isso tem a ver com essa dinâmica de poder. Então, assim, quando a gente vê essas questões, eu não consigo olhar pelo lado negativo. O lado negativo é você ainda ter a necessidade de se buscar aí qual seria o político ideal, né? O mais honesto, o mais eficiente, que aí vai ser no eleitoral que a gente vai ter que buscar isso, né? Então, quanto mais pessoas estarem aptas a concorrer a cargos eletivos, melhor será para o país. Mas a questão de gestão como um todo, isso é muito positivo. Você conseguir ter um servidor da Receita que diga não ou sim com segurança de dizer esse não e que não permita e que mostre que você pode investigar, seja o presidente atual ou seja o presidente antigo, que você possa fazer ações de investigação, isso mostra, assim, uma maturidade da gestão muito importante. Então, tem esse outro lado que é legal a gente sempre falar, porque isso normalmente fica por baixo do pano, né? As pessoas não mostram que essa evolução foi necessária, porque como é que funcionava antigamente? Não se investiga, não se mexe com isso, não faz tal coisa, para tal coisa. E não tá parando, tá tudo andando. Então, assim, esse é um lado legal do jogo de poder, que ele traz um pilar de eficiência e, principalmente, transparência clara, né? Então, a pessoa fala e ela mostra. Você falou, tem o vídeo, tem o documento, tem não sei o que lá. Isso é uma dinâmica, não tem só comprometimento público. Isso é para você mostrar as materialidades de acontecimentos. Então, você fica muito mais confiante na instituição, entende? Quando as pessoas vão pra rua e dizem, não tira tal ministro, não tira tal presidente, chefe da Polícia Federal, não tira tal controlador, é porque as pessoas confiam naquilo. É que nem as ouvidorias, por exemplo. A gente fala assim, uma ouvidoria que recebe 1000 denúncias, isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito bom, porque se várias pessoas estão denunciando, é porque elas acreditam que as denúncias serão investigadas, entende? Então é a mesma coisa. Você está gerando uma área que você tem mais segurança que as ações são realizadas. Então isso mostra uma maturidade de democracia. Mas eu sou um pouquinho mais cético. Positivo. Não, pensando nesse aspecto é interessante, positivo, de fato. Fala. Mas então, eu sou do meu estado de origem, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deveria ter amadurecido muito, né? Prende um governador, prende outro, empicha outro. E a gente não sei qual estágio de democracia que o Rio tá, mas o Rio parece que não consegue evoluir e sair daí, né? Mesmo que a gente tenha instituições que consigam se contrapor a autoridades e essa hierarquia de poder, a hierarquia formal de poder não blinda certas pessoas da punição, o que de fato no Rio acontece, ainda assim parece que a gente não vê essa evolução
para que a gente consiga chegar num outro nível, né? Será que são instituições federais ou que servem à União que funcionam ou não? Na verdade não é isso. Na verdade é assim, ó, existem, quando a gente fala de município, abaixo de 150 mil habitantes, abaixo de 500 mil habitantes, quando a gente fala de capital, quando a gente fala de governo federal, quando a gente fala de governo estadual, a gente tem diferentes tipos de servidor, diferentes tipos de execução de serviços e tempo também de você se entender a evolução daquele município. A gente tem municípios de diferentes cidades no Brasil, entende? Então, cada município ele tem a sua idade, né? Tipo assim, 150 anos, 200 anos. Então, essas coisas, as idades dos municípios também impacta quando foi os concursos, quem foram as pessoas que passaram, que tipo de política pública aqueles prefeitos que moravam naquelas cidades, que foram eleitos, fizeram. Essa evolução, ela não é igual no Brasil inteiro. Então, também existe essa maturidade de cada um. Você vai ter municípios, por exemplo, Espírito Santo, primeiro lugar em transparência, e ao longo dos anos foi. Rio de Janeiro, em alguns momentos eles fazem boas ações, em alguns outros momentos eles... Mas você ter... Quando a gente fala assim, foi preso, tem um lado bom. Ele foi investigado, ele foi preso, entende? Então, por mais que seja ruim, né? Você conseguiu ter uma ação que você tirou aquela pessoa de um lugar. Então, existe esse amadurecimento também. É que são em níveis diferentes e complexidades diferentes. Mas essa ação existe. É que você normalmente vai contar com outros órgãos. Polícia Federal, Ministério Público. A gente não pensa no município fechado, a gente pensa município, Tribunal de Contas, município, Ministério Público, município, Polícia Federal. Porque quando você falou do orçamento, cada verba que você manda, se é federal, quem vai investigar? X órgãos. Se é estadual, quem vai investigar? X órgãos, entendeu? Se é municipal, quem vai investigar? X órgãos. Então, esses amadurecimentos, eles são diferentes, mas os resultados, se a gente for comparar há 20, 30 anos atrás, é uma evolução gigantesca, isso aí não tenho dúvida. Mas às vezes não tem retrocesso também, né? A gente chega num ponto que a gente está até satisfeito com o resultado, mas a gente nunca sabe se aquele é o resultado, porque depois vem uma nulidade e aí você tira a pessoa da prisão. O passado no Brasil é muito incerto, né? E a gente tem que lidar com por mais que eu tenha todo respeito pelo Poder Judiciário, mas quantas coisas que não são nem do Executivo, nem do Legislativo, mas é o Judiciário que muda de ideia, é o Judiciário que, quando a gente vai falar sobre privilégios e reforma administrativa, se torna uma trave porque não quer perder uma esfera de 60 dias, porque não quer perder aquele penduricalho que coloca o salário acima do teto. Então, existem, eu acho que, várias questões, às vezes, que são muito comezinhas, mas que mostram também onde existe também um resíduo de poder, em que você tem uma certa incerteza. Você acha que, não, agora as decisões foram tomadas, mas depois a decisão pode ser revertida, depois a decisão pode ser revista, e a gente fica sempre nessa hesitação de onde que o Brasil, de fato, vai chegar. Eu acho que quanto mais pessoas capacitadas, né, na parte de entender, de ter o entendimento de seus direitos, seus deveres em gestão pública, mais elas vão cobrar isso. Porque essa insegurança em várias áreas é porque, normalmente, o sentimento público ou o controle social, ele não está tão amadurecido assim, ou ele não tem tanto conhecimento assim para fazer a cobrança necessária. Porque quando as pessoas vão para a rua e começam a cobrar, o sentimento público no poder de agenda ele é muito forte. Então, normalmente, as pessoas que estão no poder, elas sentem uma certa coerção, entendeu? Elas sentem uma certa coação. E elas têm que fazer um movimento diferente. Então, assim, a nossa preocupação aí, no caso, como instituto, né, como educadores, de forma geral, é que você tenha um maior número de pessoas que tenham entendimento da Constituição. Esse é um ponto importante. Mas um maior entendimento da gestão pública. Porque ela entendendo o quanto você está sendo, entre aspas, né, às vezes, a omissão dela, o quanto esse impacto tem na vida dela, porque as pessoas não têm essa percepção. As pessoas pensam assim, é um bem público, então eu não tenho gasto. As pessoas não percebem que aquele bem público, ele só é um bem público porque as pessoas pagaram impostos e que aquele retorno só existe porque ela fez um investimento que saiu dela. Então, enquanto as pessoas pensarem que um bem público não é de ninguém, ela não consegue ter essa percepção. Mas na hora que ela tiver o conhecimento que aquele bem público existe para que ela possa fiscalizar, para que ela possa exigir a melhoria, inclusive avaliar, que eu acho que, mais do que fiscalizar, se cada pessoa do Brasil pudesse ter um aplicativo em que ele avaliasse cada prefeitura, cada serviço público, eu fui bem atendido no hospital, fui bem atendido no SUS, fui vacinado, não fui bem atendido, estava limpo o hospital, estava sujo, meu remédio fui buscar, existiu ou seu remédio não existia. Se as pessoas puderem minimamente avaliar o serviço que elas usam, a escola, foi para a escola meu filho, o professor estava presente, teve merenda, meu filho comeu salsicha, meu filho comeu caviar. Se eles puderem minimamente avaliar, a gestão pública já é outra. O problema é, nenhuma prefeitura
prefeitura cria um movimento de avaliação de todos os serviços públicos. Fiscalização é difícil, porque poucas pessoas sabem a legislação. Agora, a avaliação é fácil, porque quem usa, avalia. Mas é algo bem, bem difícil, né, da gente conquistar.